é por aí que anda. Então, o Miramês veio falar para nós que não existe injustiça em campo algum da vida. Quando ele fala que não existe injustiça em campo algum da vida, então eu tenho que estabelecer um conceito. Né? Boa noite, Genô. O telefone está desligado. Tem que entender. Boa noite. Boa noite. Tem que entender a minha posição. Né? Então tem que contribuir com o que eu sei para o engrandecimento geral. E é aquilo que o Alberto estava dizendo. Trabalho em equipe, sempre. Né? Daí resulta por quê de devermos dar graças por tudo o que nos é colocado no caminho. Então, para cada qual de nós tem uma missão. Nós precisamos desempenhar nossos papéis como seres evoluídos. E aí, o Miramês coloca assim, estudemos a harmonia do universo. Olha que importância. Então, quando ele fala para que estudemos a harmonia do universo, a gente percebe nas constelações das estrelas, né? Cada um na sua posição, Cruzeiro do Sul, tudo, tudo em perfeita harmonia. O Sol não atravessa a noite, nem a noite atravessa o Sol, então é tudo harmonioso. E aí, o Miramês pede que nós meditemos sobre essa harmonia. Como? Como assim? Como é que ele quer que a gente medite? Pedindo ao Mestre que nos ajude a compreender esse equilíbrio divino. Por isso, o Mestre Jesus nos convidou para que vigiássemos e orássemos e prestássemos atenção nas coisas que acontecem à nossa volta. Então, a gente vê essa mudança do dia para a noite, por exemplo, temos que entender que tem um regente, tem um que equilibra essas forças. Né? Diz o Miramês que somente depois disso, pelas vias da nossa sensibilidade. Então, a gente De vai acordo com o apurando blog de as nossas Reflexões Espíritas, sensibilidades o a trabalhador partir da última hora do é o momento em que a gente desperta e fica atento a essas evoluções. Né? Pelas vias das nossas sensibilidades e pelo porte espiritual que escolhemos para viver. É que teremos a resposta mais exata sobre o que é Deus. Então, quando a gente escolhe uma maneira de viver, vive para a vida, e conforme Paulo nos disse, e deixou bem claro, que eu não vivo em Cristo, é Cristo que vive em mim. Quer dizer, ele abre um leque de possibilidades de aprender um pouco mais. E com relação à segunda pergunta que Kardec nos fez para os espíritos, o que se deve entender por infinito? E eles responderam muito sucintamente, o que não tem começo nem fim. Olha só que beleza. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então, à medida que a gente vai descobrindo, avançando, a gente vai desbravando o desconhecido. E Miramês nos fala o seguinte, o infinito, como que desconhecido por todos nós, é a casa de Deus. Então, nós não entendemos nem o planeta Terra ainda, mas sabemos que estamos dentro de uma casa de Deus, cujas divisões ocupam, aliás, escapam aos nossos sentidos, mesmo os mais apurados. O Pai Celestial está, nos explica Miramês, por assim dizer, no centro de todas as coisas que existem, e ainda mais se encontra onde achamos a permanência do nada. Se acreditamos somente aquilo que vemos e que tocamos,
somos os mais infortunados seres, pois dessa forma agem também os animais. Então, dessa fase nós já passamos. Nós não somos mais criaturas que não creem em nada. Nós não temos mais essa, essa, essa mania de sermos materialistas. Já entramos na razão das coisas. Boa noite, Nil. Então, a razão nos diz, fala Mirabês, e a ciência confirma por inúmeras experiências dos próprios homens que o desconhecido tem maior realidade. O que as almas encarnadas não veem e não pode tocar, define a existência da força energética, senão inteligência exuberante, nos fala Mirabês. Aí nós vamos para a terceira pergunta. Poderia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Nos responderam os espíritos de Kardec. Pobreza de linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o finito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar um atributo de uma coisa pela outra, pela mesma coisa. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. E Mirabês nos fala assim: nós, os espíritos encarnados e desencarnados, devemos nos contentar em sentir Deus em todas as coisas. Olha só que importante isso. Então a gente tem que aprofundar essa fala de Mirabês e observar com sutileza o que está ao nosso redor. O ar, por exemplo, que a gente não vê, mas sente. Como que foi criado? Deus. A folha que balança nas árvores e que cai no momento certo, quem? É Deus. Então a gente vai observando esses pequenos detalhes e vai compreendendo a grandeza de Deus. Então, confirma Mirabês que a nossa evolução, ou despertar, é gradativa em todas as circunstâncias. Então, à medida que a gente vai abrindo o leque da nossa visão interior, a gente vai entendendo Deus através da própria natureza. Aí termina Mirabês, e a gente vai fechando. Se a natureza não dá saltos em campo algum da vida, comecemos a estudar a nós mesmos com grandes vantagens em relação ao conhecimento de Deus. E se quisermos avançar mais, entremos na escola do amor, que ele poderá nos transmitir as primeiras lições sobre os atributos da divindade. Então, quando Mirabês fala que precisamos estudar a nós mesmos, a gente lembra de Sócrates, dizendo que conhece-te a ti mesmo. Então, a gente tem que fazer sempre essa viagem no nosso interior para saciar a nossa sede de conhecimento, através dos nossos recursos, entendendo Deus como o Senhor de tudo e de todas as coisas. Tá bom assim? Jacir entrou? Nil tá aí? Sim, estou aqui. É que meu telefone estava todo carregado. Só quando chegou em 8% que eu consegui entrar. Tá ótimo, chegou em tempo. Também cheguei um pouco atrasada. Tá ótimo, chegou em tempo. Ô, Fernando, É. me tira uma dúvida aí, Fernando. Eu estava ouvindo uma palestra de um palestrante espírita, e ele disse que Deus, não tem como a gente usar a razão para entender Deus. E ele explica que Deus, ele é para ser sentido. Né? Como é que você interpreta essa visão dele, essas palavras? Exatamente. Deus é para ser sentido e não explorado. E como é que a gente sente Deus? Ele deve ser sentido
pelos exemplos que nós demos aqui e muito mais, né? Pelo barulho do mar. Poxa, a gente sente Deus também. Né? A gente sente Deus no trovão. A gente sente Deus em qualquer movimento da terra. Né? A gente sente Deus ao respirar. A gente sente Deus quando a gente entra no nosso interior. A gente sente Deus nessas pequeninas coisas. É no agradecimento, é no convívio fraternal com todos os irmãos, principalmente os familiares, dentro do nosso limite de compreensão, a gente vai entendendo Deus. A gente vai entendendo Deus no acordar, no dormir, no agradecer. A gente entende Deus em todas as coisas, no lar que nos abriga, no pão que nos alimenta, desde que ele seja consciente, né? No extravasar os limites. A gente entende Deus no respirar dos animais, na possibilidade de vivenciarmos essa evolução que cada dia ocorre. Nós entendemos Deus pela sua misericórdia conosco. Imagine se ele fosse um cara vingativo, nós não teríamos nem condição de ter vacina para tentar dirimir essa peste que está por aí. Não é? Então Deus é supremo. Deus é de tudo, é unânime. Então a gente sente Deus através desses pequenos detalhes. Né? Bom, eu acho assim, cada um sente Deus de um jeito, né? Nós não vemos Deus do mesmo jeito, nós não sentimos. Eu acho que Deus está, sabe, naquela pessoa que perdeu tudo, nas enchentes, que partiu e fala, ainda bem que eu estou aqui viva. Isso é sentir Deus. Porque a gente realmente, falar de Deus, a gente não... Assim, eu vou falar por mim, gente. Eu não sou assim, eu sou nova, assim, eu estou conhecendo Deus. Hoje eu questionei Deus, sim. Sabe, eu sou uma pessoa que às vezes eu vivo pecando, porque eu vivo questionando Deus. Mas assim, eu vejo assim, Deus assim, sabe, no dia a dia, nas coisas que acontecem, nas boas e nas ruins, eu sei que Ele está ali para nos segurar. E às vezes a gente não entende isso, né? A gente pega e fala assim, bom, não sei, gente. Eu acredito assim, vocês estão mais no espiritismo que eu, vocês já leram muito, eu estou aprendendo, eu estou aqui para aprender, porque, para falar a verdade, tem dia que eu não tenho vontade de entrar, você entendeu? Então é assim, eu sou, que nem minha filha fala, mãe, você é uma pessoa um pouco rebelde. Realmente eu sou sim. E eu vejo Deus assim, sabe? Eu vejo Deus assim, no dia a dia. Eu percebo, eu sinto. Mas, às vezes, eu não tenho a inteligência suprema, que nem falou aí, sabe, de ver aquela verdade que existe nele passando para mim. É assim que, às vezes, a gente... Eu não sei, eu acredito, assim, que tem aquelas pessoas que já têm ali, já nasceram de berço espírita, tem Deus, acredita. E tem aqueles igual a mim, né? Que a fé falha, que às vezes questiona, que às vezes fala, mentor, cadê você que não está aqui, né? Tentando entender Deus e entender a vida também, não é verdade? Eu vejo Deus como o amor supremo de verdade, mas ainda não sei, ainda não tenho aquela fé que eu gostaria de ter, mas não sei, talvez umas 400 reencarnações eu chegue lá. Mas eu vejo Deus assim, em tudo. E às vezes vejo Deus em nada também. Nossa, que triste, né? Mas é assim que às vezes eu me sinto, gente. Tá bom? Nossa, por aí mesmo. A gente vai defendendo Deus assim. Boa noite. É interessante que disse, né? Esse falou que a gente não precisa, como está no próprio livro dos Espíritos, a gente não precisa ter uma inteligência suprema, que a suprema é dele. Então, é inteligência a nível de perceber Deus.
ter um QI alto para a gente perceber Deus. A gente não precisa. Tanto que no próprio livro dos Espíritos, se eu não me engano, na questão 6, a gente vai perceber Deus pela intuição. A gente vai perceber Deus pela beleza do universo. Porque se fosse por inteligência, capacidade de QI de cada um de nós, a gente aí, a própria pergunta do livro dos Espíritos dizia o selvagem. Então Deus é inato, Deus a gente já traz esse sentimento no coração, porque as suas leis estão na nossa consciência, e a partir deste momento que a gente vai analisar a beleza, é como diz o axioma, as coisas que são feitas na natureza, se a gente parar e prestar atenção à floresta, parar e prestar atenção ao mar, parar e prestar atenção às coisas belas da vida, a gente vai ver Deus como a gente observa a gravura de um artista, a sua pintura, a sua beleza. A gente vai ver Deus nessas coisas belas. Não precisamos ver Deus. As coisas que estão ruins, que a gente pensa que são ruins, são consequências de nós mesmos, da nossa estrutura ainda imperfeita. Mas se a gente quiser ver o belo, é só sentar pela manhã, principalmente quem mora no campo, vai ver a beleza, o canto dos pássaros, aquela orquestra, né? Aquela sincronia que os próprios animais, com a sua inteligência rudimentar, vai nos oferecer a beleza. Então Deus não está nas coisas feias. Deus não precisa ser fé. Precisa ser percebido. É perceber as coisas mais bonitas que tem no universo. É sentar e apreciar o céu estrelado e a gente pedir assim, poxa, quem foi esse autor que colocou aquelas luzes lá em cima? Então, tem tantas coisas bonitas para a gente ver e a gente só se liga nas coisas mais feias para que venha nos deprimir. Então, a gente não precisa das coisas feias. A gente não precisa ficar na frente da televisão para ver tragédia. Nós estamos num planeta de provas de expiações que precisamos passar por essas provas, por essas expiações. Mas com a certeza, como disse Paulo, e nosso irmão Fernando lembrou bem, fazer o trocadilho, que ele disse que Cristo está nele, aí diz que Deus está em nós. Então Deus percebe tudo que nós precisamos, porque ele é o uno, e nós somos os versos. Então ele está dentro de cada um de nós. É só nós mergulharmos dentro da gente que a gente vai perceber Deus. Deus não está longe, não. Deus está em nós. É só prestar atenção, né? E a gente estudar e ver aqui que organismo maravilhoso ele fabricou para nós, esse corpo lindo, belo, com essa engrenagem, com esses sistemas, essa organização. Esse sistema que está no nosso corpo é o mesmo sistema nas galáxias. Desliga o microfone um pouquinho. Entendeu? Então, é esse mesmo sistema que a gente vê nas galáxias, funciona conosco. Então, Deus é tão intenso que a gente não pode mensurá-lo. A gente tem que sentir mesmo, como os selvagens, como os nossos irmãos, que não precisavam ter a inteligência, minha irmã. A gente não precisa ser inteligente, um QI acima para entender Deus, porque tem muita gente que tem um QI acima e não compreende Deus. Então, Deus está na sua essência. Deus está no seu amor, está no seu carinho, está na toda a dedicação para conosco. Nós precisamos entender. Essa é a minha contribuição, espero que é o meu entendimento. Ok, meus irmãos? Sim. Reginaldo, você falou muito bem e aproveitamos a sua fala para buscar uma fala de Joana de Ângeles, no livro Filhos de Deus. Ela diz no final da mensagem uma frase cabal. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Basta que te deixes conduzir por Ele e, sintonizando com a sua misericórdia e sabedoria, busca realizar o melhor. Sintonizando com Deus e a sua sabedoria, busca realizar o melhor, assinalando o teu caminho com as pegadas de luz, características de quem se entregou a Deus e em Deus progride. E como falou, nós somos também testados, né?
testado, fazer a nossa fé. E eu mesmo, em minhas orações, sempre eu peço mais fé. Que tem hora que a gente fraqueja mesmo. Somos tentados e a gente deve estar muito com Deus, sabe que Ele é maravilhoso, perfeito, mas tem hora que fraquejamos mesmo. Exatamente, Nil. Nessa mensagem de Joana, ela diz exatamente o que você falou aí. Ela começa a mensagem assim: há momentos muito difíceis que parecem insuperáveis. Há momentos muito difíceis que parecem, olha só, parecem insuperáveis, enriquecidos de problemas e dores que se prolongam intermináveis, ignorados pelos mais próximos afetos, mas que Deus sabe. Abaixo ela diz: muitas vezes te sentirás à borda de precipícios profundos, em desespero e por todos abandonados. No entanto, não te encontrarás a sós, porque no teu suplício Deus sabe o que te acontece. Não é? Então Deus sabe tudo. E a internet, gente, está caindo e voltando, viu? Sim. Segura aí, Jaci. Interessante, viu, Fernando? Deixa ela cair, não. Fernando, Marcelo disse e Nil, né? As palavras de vocês foram interessantes e que a gente também deve perceber uma coisa. Quando nós estamos, não é que nós fraquejamos, não é que nós não tenhamos fé, certo? É que realmente a gente pensa que a carga que nós estamos carregando é insustentável, mas não é não. Porque ele, como Pai misericordioso, estabeleceu no momento propício para a gente passar pela essa situação que nós estamos passando. Então, não é culpa dele, é aquela coisa de que nós não observamos as leis ainda para equacionar essas leis em proveito de nós próprios. Então, quando a gente não tem esse equilíbrio, o desequilíbrio é nosso. Não é da lei, não é de Deus. E nós estamos sempre amparados. Quando a gente lê Filomeno de Miranda, principalmente na sua literatura, a gente observa que o mais desgraçado dos seres, que eles pensam que são, há quantos anos perseguindo, maltratando, fazendo, esses mais desgraçados, eles têm o amparo da misericórdia e da compaixão divina. Então, ninguém fica desamparado. Agora, nós precisamos ter uma compreensão que o planeta de prova, vou repetir, de expiações, é o momento em que a gente só vai ver o louro da vitória a partir do momento que a gente se envolver com o processo. A gente dá um exemplo de um atleta. A gente só vê no momento quando ele sobe no pódio. Mas não sabemos quantas e quantas horas de treinamento, de choro, de desistência, de tudo, mas quando chega o prêmio, olha que coisa maravilhosa. É a mesma coisa a nossa caminhada. Caminhada evolutiva, ela é, de certa maneira, na nossa vida, né? Eu sei o que é que vocês estão falando, porque eu também já vivenciei isso, e quando a gente vivencia isso, a gente pensa que é um fracasso, e a gente quer culpar alguém, como Joana diz nas suas séries psicológicas, ou o outro. Como a gente não tem o outro, a gente às vezes tem a ousadia, como um princípio inteligente, culpar Deus. Por que logo isso comigo? Quer dizer, se não for comigo, tem que ser com quem? O meu irmão da direita ou da esquerda, ou da frente ou de trás? Tem que ser comigo mesmo. E ele me dá todas as consistências para que eu resista essa tentação e vá buscar um pódio. Então, o nosso pódio é chegar a ser perfeito, buscar a perfeição relativa. Então, temos que ter coragem. Nesse momento de transição que nós estamos passando, não é desfalecer, porque a própria imunidade nossa precisa disso hoje. Nós precisamos ter fé, ter coragem, ter consistência para que a gente passe pelo processo que a gente está passando. Então, meus irmãos, é isso que a gente está fazendo, estudando, fortalecendo essa nossa potencialidade.
E já nascemos com essa potencialidade. Sim. Agenor, quando você falou em fracasso, nós lembramos aqui da mensagem de Emmanuel, intitulada Deus não te faltará, onde ele se expressa assim: o desânimo te ameaçará, Deus te renovará as energias. É possível venha a sofrer perdas de importância. Deus te enviará os recursos de que necessites. Em algumas ocasiões, talvez caias. Deus te socorrerá para que te levantes. As crises da senda de aperfeiçoamento, olha só, Emmanuel falando para nós, as crises da senda de aperfeiçoamento muitas vezes se multiplicarão em torno dos teus passos. Confia, porém, no amparo de Deus, trabalha, serve e caminha. Deus não te faltará. Então, são os tropeços do caminho, são as vicissitudes inerentes para que teste a nossa evolução. Não vai faltar, mas, e elas se multiplicarão mais em torno de seus passos, apesar da dificuldade dos nossos passos. Vamos confiar em Deus, nos amparar em Deus. Como? Do jeito que Emmanuel fala, e nós estamos fazendo. Nós estamos trabalhando, nós estamos servindo e caminhando. Não é verdade? Eu mesmo falei assim, testado, a fé tem muita, mas eu acho que o irmãozinho, o contrário, vem testar a gente. Sabe? Quer tirar a gente do caminho, sabe? Acho que fazer com que a gente enfraqueça a fé. Que essa semana me passei, alguns dias vim passando, tem hora que me pega mesmo, mas sempre chamando por Deus, pedindo fé. Eu acho assim, que é espírita, nós somos muito, né, testados. Vem os irmãozinhos mesmo querer tirar a gente do sério. Então, é a oração e pedindo a Deus o que eu faço. Senhor, me ampara. E eu sei que Ele está me amparando. E muitas dificuldades eu sei também que é para o melhoramento. Aí, é por isso que eu falo que às vezes é difícil, a gente somos testados, mas não podemos perder a fé. E eu mesmo, assim, nunca culpo Deus, nunca culpei. Eu sei que Ele é maravilhoso. Ele não quer nenhum mal para nós. Acho que esses irmãozinhos também, eles vão ver por ignorância, né? É por ignorância, porque o que é que ocorre? Ocorre uma sintonia. A gente precisa entender que o processo obsessivo, ele ocorre de nós para eles às vezes, porque nós precisamos rever os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Com isso, nós vamos atrair no nosso campo. E hoje, interessante, na sua palavra, Davi, eu estava hoje conversando com um amigo e que ele, se queixando da vida, e o que é que ele faz no dia todo? Beber. O dia todo ele fica num ponto aqui na pracinha, aqui em cima da Nova Santa Mara, bebendo as garrafinhas dele com os amigos. E se queixando da própria sorte. Eu disse, aí ele falou, você é espírita, né? Eu disse, sou. E você acha que está certo o que está acontecendo comigo? Eu digo, o que é que está acontecendo com você? Ah, eu tenho vontade, às vezes, até de parar de beber, mas não consigo. Eu digo, você não tem vontade. Você não tem vontade porque a sua vontade é soberana. Nem Deus manda. Você parece que tem vontade, porque no dia que você determinar que você não quer beber, você não bebe. Agora você fez o seguinte, você fez um pacto com esses espíritos que estão do seu lado, e que quando você também morrer, você vai ver, você morrendo por causa da cachaça, você vai ficar sendo, e vai subjugar os outros que bebem, que estão aqui encarnados. Então você tem que entender isso, porque seu vício é mais do que a sua vontade. Então,
Quando você parar e refletir, que você vai agora, você juntou em volta da sua aura, vamos dizer assim, da sua cabeça, muitos espíritos que desejam, que bebem através do vapor do seu suor, do seu hálito, e tudo isso é que embriaga-se também. Então agora que você já começou com ele a formar uma união, você chama ele para isso. Como é que você vai se desvencilhar dele de uma hora para outra? Agora é hora que você vai sofrer consequências. E está sempre no livro dos Espíritos, no Evangelho. As consequências são advindas do nosso mau proceder, da nossa invigilância, e que não são os Espíritos. E a gente, eu particularmente, eu respeito muito a opinião de todo mundo. Agora eu estava dizendo, aí conversando, dizendo com uma católica. Católico, nós tínhamos para culpar das nossas mazelas. Né? Hoje o evangélico chama que é o Satanás. Nós espíritas estamos com a mesma linguagem, só a nomenclatura diferente, chamamos dos obsessores. Eles é que são os causadores das nossas mazelas. Eles não são. A situação está em nós. Conhece-te a ti mesmo. A gente precisa de ter um equilíbrio. No momento do evangelho, a gente vai desfalecer, vai desfalecer, porque a energia oculta, ela parece ser muito forte. Mas a gente vence se a gente tiver fé, oração, no momento de que a gente está para baixo mesmo. Mas aí eu digo assim, quando a gente pega aqui, vai fazer um exame o ECG, né? E a gente vê aqui as linhas vão lá em cima, o pico, e a gente desce. Tem momento que a gente está lá em cima, tem momento que a gente está cá embaixo. Mas a gente está andando. Tá naquele tobogã, lá em cima cai, volta de novo para a crista da onda, até chegar aos nossos objetivos. Agora, vamos lembrar o mestre Kardec, vamos nos esforçar, gente. O que está faltando do livro dos Espíritos, da resistência do mal e a resistência do vício, é justamente isso, é a falta de querer. No dia que a gente quiser, a gente modifica todo esse processo em nossa vida, porque nós somos deuses, foi assim que Jesus afirmou. Nós não acreditamos no potencial, nós não acreditamos, no Evangelho tem a fé humana e a fé divina. A fé humana é a capacidade de nós usarmos esse magnetismo fabuloso que temos em nós, e não sabemos utilizá-lo. Precisamos do outro. E naquele momento, se o outro não tiver, para nos dar um passo, eu não posso dar um passo em mim, eu não posso reestruturar a minha casa mental? Claro que posso. Porque nós temos um edifício de 5 andares. Aliás, a gente diz de 5 andares, mas o edifício da doutrina espírita são 22 andares. Incluindo a codificação, que são os 5 livros, mais a revista, mais as viagens espíritas. Se a gente for ver, nós temos 22 andares. É só percorrer esse edifício que nós vamos encontrar, porque a dor é necessária. A dor é expiação porque a gente fez coisa errada. Temos que observar essa dor. Agora, o sofrimento é opcional. A gente sofre porque a gente quer sofrer. Não viemos aqui para sofrer. Agora, nós é que estamos nesse processo de ficar parado e chorar o leite derramado em vez de avançar. Isso que precisamos quebrar esse paradigma. Precisamos avançar. Lendo o Evangelho, lendo o livro dos Espíritos, refletindo, sabendo que errou num determinado momento, está cá embaixo, mas a gente vai para a crista da onda, lá em cima é só se esforçar. Eu creio dessa forma que a doutrina espírita está aqui, nesse propósito. Aí a gente vai deixar de lado, procrastinando, porque nós somos assim, transferindo para a próxima reencarnação, e na próxima ela é difícil, ela é mais difícil do que essa. Por que não vamos aproveitar essa? Essa é a proposta da doutrina espírita. Parabéns, irmão, mas é assim, tem dias que uma tempestade nem nos abala, e tem dia que uma garoa nos resfria, nos dá o resfriado. E muitas vezes, tem dia que nada nos derruba, mas tem dia que qualquer coisa nos derruba. Somos falhos e eu admiro uma pessoa que seja assim, né, que consegue vencer assim,
as más qualidades, vamos dizer assim, porque todo mundo as tem. Eu admiro, eu não cheguei nesse ponto e pretendo, e eu não sei se chegaria, mas parabéns. Chega, minha irmã. Eu estou falando o seguinte, eu não estou falando como nada que eu não tenha passado, entendeu? Acho que quem me conhece sabe que a situação que eu já passei, tão difícil, e já estive nesse patamar que você está, não é difícil não, não é impossível também não, entendeu? A gente realmente, eu já tive um momento de um médico chegar para mim e dizer que eu vou ficar paralítico. Eu chegar em casa e dizer, você não é Deus. Mas chegar em casa na frente do espelho, chorar parecendo criança. Porque eu não queria aceitar essa situação que ele me... Agora, se eu recebo essa informação dele, eu estaria hoje na cadeira de roda. Então, o que a gente precisa ver é o que... Aí a gente tem que aprender. O que eu digo de experiência. Eu fiquei muito tempo lendo um trecho só do Evangelho. Sabe qual é o meu capítulo preferido do Evangelho? É o capítulo 5. Justiça das aflições. Então, nada que ocorreu comigo foi por um acaso. Teve uma causa. Eu só via o efeito. E o efeito fazia com que eu me lindrasse, que eu chorasse, que eu esperneasse, que nem criança. Mas quando chegava em casa, os pais disseram que você vai tomar uma sova e vai tomar uma sova. Então é a mesma coisa, talvez grosseiramente, eu estou lhe falando por experiência. Então, como experiência, eu lhe digo o seguinte, não desfaleça. Fernando colocou aí uma fala de Joana de Ângeles muito bem colocada. Não desfaleça, nós vamos cair, nós vamos escorregar. Mas acontece o seguinte, se a gente não suportar levantar sozinho, tenha certeza, porque nós estamos estudando Deus, ele manda os seus emissários, ele manda alguém que vai nos erguer, mas no chão a gente não fica. Uma, porque a doutrina espírita é progressista, então ela não vai nos deixar caído. Vai ter um samaritano que vai nos erguer, e vai nos alojar, e vai nos acomodar. Então, minha irmã, precisamos ter coragem. Então, a partir do momento que eu aprendi a ler o Evangelho, eu só peço a Deus e eu peço aos meus irmãos, quando eu estiver passando por uma situação difícil, ore por mim e diga assim, Senhor, dê a Genu coragem, força e resistência, porque essa situação que tem que passar sou eu. Então, as minhas orações que eu peço para os meus irmãos é isso, que me dê coragem. Porque se não me der coragem, eu vou desfalecer e vou ficar no chão. Por minha conta, mas é como eu disse, Filomeno de Miranda é rico em falar. O mais desgraçado dos espíritos, que ele se acha. Não é que nós sejamos desgraçados. Ele que se acha o mais desgraçado. Centenas de anos que ele está aí numa situação difícil. Mas vem aí Bezerra de Menezes, Filomeno de Miranda, essa equipe aí reergue. E sempre tem alguém querido no plano espiritual que nos ama e quer nos ver bem. Enquanto a gente tiver 10 que querem nos derrubar, tem um que nos ama com muito afeto, familiares, amigos, no plano espiritual, aqui encarnado, aqui desencarnado, que querem o nosso bem, minha irmã. Olhe dessa maneira, figure sua posição nesse ponto. Vai ter queda. Balança é difícil. Balança, mas não cai. Nunca queira cair. Mas se cair, tenha certeza que vão lhe reerguer. Um abraço, espero que disse tenha coragem. E eu aproveito essa fala para dizer de Joana de Ângeles uma mensagem que ela intitula de confiança em Deus. Nos fala, Joana, assim, em qualquer circunstância, mantém tua confiança em Deus, que rege o universo e guarda a tua vida. Então, a gente tem que, em qualquer situação, ela pede que nunca nos revoltemos, seja qual for o problema que nos surpreenda. Fora do teu sofrimento, nos fala Joana, sofrem também outros filhos de Deus, sob estigma de aflições que desconhecem. É o caso do Agenor, né? É o caso de todos nós. Então, a gente acha que o sofrimento, a cruz pesada só está em cima dos nossos ombros. Não, mas ela está nos ombros dos outros parceiros também, que estão caminhando igual nós estamos,
nos esforçando para desfazer dessa cruz, que não é pesada. Nós que nos rebelamos, nós que nos revoltamos. E aí ela pesa. Ela chega a derrubar a gente no chão. Esse é o fracasso. Né? Então a gente tem que confiar em Deus e seguir em frente. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É o jeito. Interessante, viu, Fernando, que às vezes a gente sofre por falta da nossa maturidade espiritual. Às vezes a gente fica querendo ser sempre aquele vitimizar-se por tudo, né? Para chamar atenção. Isso já aconteceu muito comigo. Aí eu sempre dizia, gente, quando é que eu vou amadurecer psiquicamente? Né? E a doutrina espírita ela nos ajuda a buscar essa maturidade. Aí a gente lembra de Paulo, né? Quando Paulo diz assim, eu quando era criança fazia coisas de criança. Adulto, você tem que fazer coisas de adulto. E espíritos que somos, né? Então, muitas vezes, nós sofremos por é por isso que Jesus faz, conhece-te a ti mesmo. Eu preciso reconhecer onde eu estou falhando, onde é a minha falha, e trabalhar em cima disso. Senão a gente vai ficar sempre na infância espiritual. Sim. Então, a gente precisa ter essa postura. Como a Genô falou, né? A gente tem que ter a maturidade, não ficar se vitimizando por nada. Né? Tem momentos que a gente está bem, tem momentos que está mal. Mas tudo isso, nós é que não podemos fugir do controle, porque perpassa pelo nosso psiquismo muitas coisas. Né? Primeiro, por nós mesmos, que nós precisamos nos sustentar. Né? E também tem em volta de nós também a presença espiritual que a gente vai captando. Gente, eu queria ler uma coisa aqui interessante, de Camille Flammarion. Está no livro Deus e a Natureza. Olha como é tudo que Fernando falou aí no princípio, no início da fala dele, que a gente precisa, né, sentir na natureza a presença de Deus. Olha o que ele fala aqui, Se é verdade que a ciência e a poesia estão intimamente associadas na contemplação da natureza, não podemos judiciosamente impedir o sentimento poético de se manifestar nestas últimas impressões que o panorama do mundo nos sugere. Olha, por isso que ser poeta, ver o mundo cantando, né, é uma arte. Interessante. É um dom. Você conseguir transmutar a natureza e os fatos em poesia. É uma arte. E olha, para finalizar, o que ele fala aqui. Aos olhos da alma, apraz embevecer-se na radiação celeste, que inunda toda a natureza. Aqui já não é a discussão, mas a contemplação recolhida da luz e da vida resplandecentes na atmosfera, que brilham no cromatismo das flores e refugem nos seus matizes, que circulam na folhagem dos bosques e envolvem num beijo universal os inumeráveis seres palpitantes do seio da natureza. Depois da potência, da sabedoria, da inteligência, é a bondade inefável. O que se faz sentir é a universal ternura de um ser misterioso, sempre. Olha aí, o ser misterioso, sempre. Fazendo sucederem-se na superfície do globo as formas inumeráveis de uma vida que se perpetua por amor e que jamais se extingue, né? Ele falou de Deus aqui, presente em tudo. Toda forma de vida, pelo menos é o que eu entendi aqui, toda expressão de vida que surge em volta de nós, na natureza, no universo, está a presença misteriosa de um ser. Interessante isso, né? Essas palavras. Está no livro Deus e a Natureza.
Esse livro eu li tem muito tempo, como é que precisa, né? Reciclar algumas coisas. Camille Flammarion, Sim. que está lá no berço da formação da... E aí, é tudo que Fernando falou, é sentir, né? A gente precisa desenvolver a arte de poetizar a vida para sentir, né? Exato. Né, Di? Di gosta de poesia? Olha, traga pra gente pra semana uma poesia, Ni. Falando de Deus. Que missão! Uma coisa interessante, viu, Alberto? Viu, Alberto? Prosseguindo nessa... Estou vendo aqui agora no Consolador, quando Emmanuel diz aqui, ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vos sentis tocado pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregados no mundo, buscai ouvi-lo sempre no imo da alma. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. É o que Jesus está dizendo, né? Então, a gente tem que ter essa coragem, como o Fernando colocou também bem aí, que é o seguinte, a nossa cruz é leve em relação à do outro. E a gente pensa que a do outro que é leve, e quando a gente vai carregar, não levanta, não suporta o peso. Então, cada qual tem seu compromisso, gente. Cada um de nós temos uma... Agora, precisa... E a gente, nessa hora, o Jesus é bem taxativo, a gente não pode nem ser solidário. Eu levar a minha cruz e eu buscar a cruz. Não, cada um tem que levar a sua a um determinado ponto. Porque é o refazer do caminho que a gente fez. Aí eu estava lendo um livro, não me lembro agora o texto, que diz o seguinte, é sobre religião não sei se foi os exilados de Capela, não me lembro agora, que aqueles indianos, Rajá, né? Os soberanos, que retornaram sendo aqueles pobres que eles são lá uma casta, né? Vivem sobre casta. Então, o retorno é desagradável quando ele passa a ser o pedinte. Então, a vida é isso, gente. Tem momentos que ela tem outra face. A face do que a gente pensa que é difícil, né, que não suporta, mas a gente suporta se a gente realmente buscar esse caminho. Que é o caminho? Jesus. É buscar, no momento que bate esse desespero na vida da gente, como diz Divaldo, as pessoas só ficam deprimidas porque que não quer ter um trabalho. Porque se você pegar uma vassoura dentro de casa e ocupar a mente com uma música agradável, você modifica a psicosfera mental sua. Não precisa de ninguém. Desarrume o guarda-roupa todo, mesmo que ele esteja arrumado, ouvindo uma música. Ocupe-se. Aí eu quero ver ter problema de depressão, ter problema de enfraquecimento, ter problema de obsessão. Não tem não, gente. Não tem porque a gente ocupa a nossa mente. O obsessor, ele só gosta de pessoas que têm uma mente que é os especialistas que falam, né, Agenda não. Que tem uma mente parada, uma mente que não produz. Não gosto de ler, ouça, minha irmã está com problema. Eu disse, meu irmão, não gosto de ler não sou igual a você, gosto de ler não. Então, isso não é desculpa não, viu? Que a tecnologia hoje já nos dá aqui os livros que você fica ouvindo. Agora faça reflexão sobre o que você está ouvindo. Medite. É isso que nós estamos precisando fazer neste momento. Então, música boa, poesia, quem gosta. Então, tudo isso a gente tem caminhos para chegarmos a não deixar se abater. É resistir. A resistência é o nosso propósito. É resistir a essas tentações. Porque a tentação eu tenho que tentar através de quê? De ação. Eu tenho que colocar coisa diferente. Agora, se a gente vai, o centro espírita, só carregado de imperfeição, eu sou imperfeito, eu sei que sou imperfeito.
É como uma vez eu estava numa reunião mediúnica, o Espírito fez, quem é você? Você já fez tanta coisa? Eu digo, já fiz, bem lembrado. Eu já fiz, agora você tem que viver a partir de agora. Você já está preso na sua mente com o que eu fiz há 200, 300 anos atrás, meu irmão. Acorda, desperta, não é isso que eu... Não vai me meter medo por causa disso, não. Vamos ver agora, a partir de agora. Eu sei que ainda a partir de agora, conhecendo a doutrina, eu vou dar meus escorregões. Isso eu sei. Mas eu vou em frente. Entendeu? Matriculando sempre numa sala dessa de estudo, para que a gente venha trocar as nossas informações, as nossas ideias, as nossas dores. Está pensando que a Janô também não sofre, não? Eu não vim para sofrer, não, mas as consequências da minha falta de observação de ontem faz com que hoje eu não suporte, mas eu tenho que suportar mesmo as situações que eu já vivenciei, ainda vivencio. Não é fácil, não. Agora, eu tenho que dobrar a mim mesmo, ainda meu orgulho, a minha presunção. É um bocado de inimigo interno que eu ainda tenho, que eu preciso desenvolver esses inimigos, educar esses inimigos, essa situação que a gente tem dentro da gente, esse sentimento ainda muito precário. Isso que a gente precisa. No dia que a gente tiver esse conhecimento sobre nós mesmos, nós vamos avançar e não tem nada, nós vamos regaçar a manga e vamos ajudar quem precisa de nossa ajuda. É isso que a gente precisa fazer. E isso tomando a nossa cruz, como disse a Mano, viu? E pensando em Jesus sempre. Na maior dificuldade do mundo, ele está. Porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Exatamente. E sua fala nos levou à pergunta 229 do Consolador. Pergunta para Emmanuel: como entender o trabalho de purificação nos ambientes do mundo? A resposta: a purificação na terra ainda é qual o lírio alvo, nascendo do lodo, das amarguras e das paixões. Então, tem que haver trabalho. Como você deu o exemplo aí. Tá a louça suja, vamos lavar. Tá a casa suja, vamos limpar. Né? Tá o guarda-roupa arrumado, desarruma e arruma de novo. Ocupar a mente. E Emmanuel vai mais à frente. Todos os espíritos encarnados, porém, devem considerar que se encontram no planeta como em poderoso cadinho de acrisolamento e regeneração, sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima na angústia da vida humana, no círculo da família ou da comunidade social, através da maior severidade consigo mesmo e da maior tolerância para com os outros. Olha o trabalho de adestramento. Severidade para comigo, tolerância para com o próximo. É a forma de resolvermos as nossas dificuldades. Né? E termina dizendo, fazendo cada qual da sua existência um apostolado de educação, onde o maior beneficiado seja o seu próprio espírito. Então, como diz Joana de Ângeles, nós estamos em estado de autoeducação, autoaprimoramento, autodescoberta. Né? É por aí. Ô, Fernando, a minha opinião é o seguinte, o Deus é assim um ser poderoso, é tudo de bom que acontece com a gente na natureza, né? É o sol, é a lua, e é a reflexão que nós fazemos perante a vida, né? Se nós nascemos, nós procuramos se educar, né? Procuramos ver as coisas boas, entendeu? Do lado dos parentes, do lado dos amigos, e tentar sempre fazer o bem. Mas se você tem a compreensão que é o mal e o bem, e você faz o mal, claro que aquilo depois você vai ter que prestar conta, né? É assim, a vida é assim, uma ação e depois vem a reação. Se você faz coisas boas, boas vêm para você. Se você faz coisas mais, não, eu fiz uma maldade ali, não me aconteceu nada, mas lá na frente tem uma barreira para você.
E aquela barreira você vai ter que ultrapassar, que você fez aquilo ali. Foi você que fez. Entendeu? Eu acho que a vida é assim. O Deus, ele fala assim, faça por ti que eu te ajudarei. Se você é um ser humano, que você nasceu, seus pais às vezes não teve condições de se educar e você não procurar melhorar, você vai ficar na mesmice mesmo. Você não procurou estudar, você não procurou um emprego bom, você não procurou ajudar a família, entendeu? Então, aquela coisa que você fez, se for coisa boa, vem boa. Se for coisa ruim, vem ruim também. Eu acho assim, que a vida é assim. E a respeito da cruz, cada um tem uma cruz. Agora, a gente tem que trabalhar para aquela cruz sempre ficar mais leve. Porque se a gente for arrumar peso, nossa cruz vai pesar. Vai ter um dia que a gente não vai aguentar carregar a cruz. Entendeu? Eu, quer dizer, compreendo por esse lado. É a minha opinião, entendeu? Sim, é dessa forma, não tem outro caminho. Por isso que outro caminho. por isso que lá na pergunta 651, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus? Respondendo na nossa consciência. Porque eu ainda não li ainda os livros do Espírita, nem os médiuns, eu estou lendo ainda o Evangelho, né? Mas eu acho assim, para você entrar em uma religião, você tem um conhecimento geral. Né? Através do conhecimento geral que você vai pegando pequenas partes e entendendo mais ou menos o que você quer, né? Mas se você entrar leigo em uma religião, você vai sair leigo também. Porque determinadas coisas você não vai entender. E determinadas coisas é a opinião de cada um, entendeu? Eu acho assim, que o ser humano ele veio para fazer o bem e o Deus está no bem. Se você faz o bem você sempre terá. Se você faz o mal também virá para você. Então é a lei da reação e da lei ação e reação, como eu falei com você. Eu acho que a vida, para qualquer ser humano, vai ser isso. Sim. Se você não procurar, como eu disse, você não procurar se afirmar, ter uma boa posição na vida, não é não pisando em ninguém, nem maltratando ninguém, mas você tem que sim procurar o melhor, senão você não vai ter. Agora, claro, né, aqueles mais pobres, umas coisas, claro que você tem que ajudar, né? Porque nem todo mundo tem a chance que você teve na vida. Mas é por aí. É certíssimo. Fidelis. Fala, Boa noite. Boa noite, Fidelis. Tudo bom? Tudo bom. A sua fala fez como Fernanda, a pergunta 232 do Consolador, em que Emmanuel diz assim, em matéria de conhecimento, onde poderemos como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento. Então, a gente não precisa, quando a gente está na doutrina espírita, compreender todo o arcabouço da doutrina espírita. Entendeu? A gente não diz assim, eu ainda não li o livro dos Espíritos. Eu já li várias vezes, tem muitos pontos do livro dos Espíritos que eu ainda não abarquei, não compreendi, porque ele é tão atual. Eu ainda não estudei física, eu não estudei biologia, eu não estudei sociologia. Então, tudo isso está no livro dos Espíritos, parece difícil. Mas Kardec, quando ele fez esse arcabouço, ele coloca tudo isso para a nossa necessidade. Aí a gente diz assim, não, eu não sou um graduado, eu não vou estudar o livro dos Espíritos, mas eu posso estar num grupo como este e aprendendo o que está me oferecendo. Correto. Está me oferecendo por quê? Porque ele vai descortinar o que é aprender, é relembrar. O espírito reencarnado, nós estamos relembrando, porque hoje, se a gente não tem o intelecto desenvolvido, já tivemos. Não soubemos aproveitar. E o que a gente precisa ver? Precisa ver porque o maior estudante de nós mesmos é quem? Nós. Porque a gente sabe que a violência ainda dormindo em cada um de nós. Bastou cutucar a onça com vara curta, a gente mostra o instinto que ainda prevalece nas nossas reações. Nós somos muito reagentes. Então, isso que a gente precisa conhecer. A doutrina espírita quer que você parta de você. Kardec diz assim no livro, o método de Kardec é partir do simples para o complexo.
E quem é o simples? Sou eu. Conhecendo a mim através de como as pessoas reagem com o meu comportamento. Quando eu chego em determinado local, as pessoas me olham de atravessado porque boa coisa eu não sou. Então, eu preciso me olhar, preciso me conhecer, preciso me reafirmar, entendeu, Fidelis? Não preciso ter conhecimento, eu não preciso ser intelecto, não preciso falar bonito, eu não preciso fazer palestra bonita para invernizar e surpreender as pessoas. Eu sou o mais intelectual, não. Eu preciso ser simples, objetivo, sabendo que eu tenho as minhas dificuldades, que eu tenho aparando as minhas dificuldades. Então, só quem pode fazer isso, para mim, sou eu. Então, é isso que Emmanuel está dizendo aqui para a gente. A razão de nós estarmos aqui, e às vezes é lenta, há muita solução, está na questão 233, é porque a gente não percebe esse potencial e que a gente precisa ser melhorado. Então, como é que eu posso olhar que ainda eu sou um cara orgulhoso? Eu que tenho que ver isso. Mas o orgulho, viu, Agenor? O orgulho e o egoísmo, você vai trabalhar com ele toda a vida. Justamente. Mas você pode dizer que você não seja uma pessoa orgulhosa. Não, claro. Então, você pode se justificar que não é egoísta. Mas você vai lá botar com o mundo, com orgulho, com egoísmo. Não. Agora, claro que a gente vai quebrar o gelo, né? O mundo é você. Você é o seguinte, você vai fazer o seu parâmetro com a sociedade, com as pessoas que te cercam. Exato. Entendeu? Porque você não está para consertar o mundo. Aí tem aquela coisa do menino, pai, me ajude a fazer esse quebra-cabeça aqui para a escola, que já está todo... Ele aí, o que é que tem do outro lado? Consertar o mundo é consertando o homem. Quando ele virou a face do quebra-cabeça, é o homem que estava ali. Então, se você consertar o homem, você conserta o mundo. O que está precisando do mundo é justamente isso que o Emmanuel diz, conhecer a nós mesmos, modificando a nós como somos. A gente não pode ser espírita na casa espírita. Falar bonito, falar manso, falar... Não. E dentro de casa? Ser espírita dentro de casa. Eu aprendi a ser espírita com minha mulher me ensinando a ser espírita. Eu era intransigente, eu era impaciente, viu? Era uma pessoa muito, vamos dizer assim, irritável. E quem me ensinou não foi a doutrina espírita, não. Foi a convivência com minha mulher. Me chamando a atenção, me mostrando os pontos e eu corrigindo. Eu era assim. Não estou dizendo que estou melhor, nem que estou melhor, não. Mas é dentro de casa. É fazer evangelho. Você sabe como é que eu faço evangelho com meus filhos? Eu era adolescente. E dizia assim, o que foi que eu extrapolei essa semana como pai? E às vezes a gente como pai, e aí eu dizia a ele, o que foi que vocês têm de reclamar de seu pai? Eles aqui traziam. Meu pai, o senhor fez isso. Ótimo. Aí quando eu conversava com o meu pai a respeito do que eu fazia com meus filhos, ele sabe o que ele me dizia? De antiga, eu nunca vou dar ousadia a filho para estar me censurando o meu comportamento. Eu disse, mas foi eles é que estão me ajudando a eu ser espírita. Porque eu, como pai, posso extrapolar em determinada situação, porque eu me acho que sou pai. Não, meus filhos são espíritos. Tem a liberdade como eu tenho. Agora eu estou aqui para educá-lo, encaminhá-lo para ser um homem de bem. Então, é isso que a gente precisa fazer. Primeiro, ser espírita na casa espírita é muito fácil. Falar bonito na casa espírita também. Mas ser espírita é no seu trabalho, é no seu comércio. Viu? Se for comerciante, ser honesto no que você faz. Viu? É ser espírita na sociedade, estar jogando papel na rua, um palitinho que ninguém dá. Então, ser espírita é ter um comportamento social bom. E principalmente partindo do seu telhado. Que sua mulher e seus filhos, seus amigos, seus irmãos não tenham queixa de você. Isso que eu estou aprendendo a ser espírita foi a partir daí, da censura e das correções, e a minha companheira me ajudou muito. E ela não é espírita. Ela é católica, apostólica e romana. Mas ela me corrigiu nos meus pontos mais frágeis. Era esse ponto de ser arrogante, de ser presunçoso, de ser vaidoso,
E isso, graças a Deus, eu estou me podando. E isso que a gente queria fazer na casa espírita. Não precisa ter intelecto. Correto. Fazer Correto, nós. é isso mesmo. A gente tem que estar sempre melhorando, em todos os aspectos. E melhorando com os seus mais perto. É isso mesmo. Essa é a função. Isso aí. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos? Estamos. Contigo, pode falar. Ah, tá bom. Primeiro, deixa eu falar logo aqui, que nós já estamos falando uns 20 minutos, viu? Mas agora deixa eu falar, porque agora que minha internet ficou boa, dá para eu falar. Eu sempre, alguém, acho que foi Nito, tocou nesse ponto aí, do hábito que nós, seres humanos, temos de dizer, mas por que Deus fez isso comigo? Ai, Deus, né? Sempre acusando Deus. Na verdade, eu costumo sempre dizer a mim mesmo e aos meus filhos, eu sempre ensinei assim, Deus não lhe fez nada. Você provocou a situação, né? E agora está colhendo os frutos. Você não planta pimenta para colher uva, né? Então não fica essa história. Porque, por exemplo, a gente vê muita coisa, eu sempre costumo dizer assim, em relação, por exemplo, a dentro de casa, né? Meu filho sobe aqui na mesa e se joga a primeira vez, eu acho bonitinho, você foi, você insistiu, né? Assim? E eu ouvi uma palestra, Alberto, de Divaldo, onde ele falava, no meio da palestra, ele falava Deus, ele falava assim, alguém perguntava para ele sobre Deus, e ele dizia assim, Deus é um nome, né? Que nós para uma força inexplicável, né, que criou tudo. Então, Deus é tudo. Você falou assim, eu posso sentir Deus em tudo. No amor pelos seus filhos, na caridade, no amor pelo próximo, no abraço fraterno que você dá ao irmão. Né? No meu ver, tudo isso leva você a ver Deus nas suas atitudes, nas atitudes dos outros com você. Né? Por exemplo, você está doente. Um amigo lhe ligou, Alberto, como é que você está? Você está melhor? Olha, mas não se preocupe não, vai passar. No instante você está melhor e tal. Tudo isso é uma forma da gente ver Deus. Depende da maneira que a gente olha as coisas. Né? Depende da maneira que a gente olha as coisas. Eu sempre digo que esse negócio de Deus é o culpado de tudo quando dá errado. E quando dá certo, por que a gente não diz assim, Deus me abençoou, ele foi coisa de Deus, né? É engraçado que a gente só fala que Deus fez, meu Deus, mas por que o Senhor fez isso comigo? Quando a coisa é ruim. Por que quando a coisa é boa a gente não faz a mesma pergunta? Ou melhor, agradece. Meu Deus, obrigado por ter feito isso na minha vida. Obrigado por ter trazido isso para a minha vida. Eu sempre comento isso com as pessoas. Eu digo, é muito fácil a gente apontar, né, para o outro. Mesmo que seja Deus o outro, a gente sempre apontar que o outro é culpado das nossas quedas. Mas nunca se for como a pedra no caminho do outro ou no nosso próprio caminho. Vamos encerrar, gente? Vamos, que já é 21 e 23, viu? Depois, se quiser, fica no recreio. Uhum. Apesar de que a minha internet hoje está pedindo recreio, não, ela está que tá. Eu tive que ligar para o menino agora, quando caí, pedi ele fazer uma reatualização lá no sistema dele para ver se parava de cair. Fernando? Tá todo mundo aí ainda, né? Quem vai fazer a prece aqui deles é... Ok, tá todo mundo lá. Deles, é você que vai fazer a prece? Não, por enquanto não. Então é Ni. Então hoje é Ni. Ô, Jace! Não, seria eu, mas minha internet não tá boa. Eu começo a fazer a prece, ela cai. Faça aí por mim, Ni. Por favor. Porque pelo menos se a internet cair aqui, eu vou... Depois o Alberto manda gravado, eu escuto. Meu Deus.
Então, vamos acalmar nossos corações, né? Senhor Deus, Senhor Jesus, Pai de infinita bondade, eu sei, meu Deus, que Tu é maravilhoso. Só temos a agradecer por tudo, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelo dia maravilhoso, pelos amigos, pelos estudos que estamos tendo, pelo esse aprendizado, que cada dia estamos aprendendo, né? E só temos a agradecer, Senhor Jesus, por tudo. Obrigada, meu Deus, e te peço que temos uma noite maravilhosa. Peço por cada um aqui e que Deus nos dá, cada dia que passa, dá mais fé, né? Mais amor, carinho, o nosso bom Deus, que Ele é especial. Deus é maravilhoso. Que assim seja. Que assim seja. Que assim Graças a seja. Deus. Obrigado, Nil. Meus queridos, minhas Assim queridas, seja. um abraço, hein? Um abraço Ok. para todos. Beijo para Um todos. abraço. Até